Para o nosso próximo assunto aqui na nossa live, para falar de, rapidamente, Rodolfo, dar uma contextualizada, da torcida do Brasil na Copa do Mundo, cara. A torcida entre aspas, né? Uma torcida criada, uma torcida fabricada, que é o tal do Movimento Verde e Amarelo, rapaz. Que tem deixado, assim, aquele que gosta de futebol de verdade com... incomodado. Eu confesso que, cara, eu que frequento um estádio desde os meus 12 anos de idade, fui salvo de não entrar para uma torcida organizada por conta do jornalismo. Teria essa pretensão lá atrás, na minha adolescência. Respeito quem é de torcida organizada da parte boa, digamos assim, da rapaziada que vai pra torcer mesmo, que vai pra tocar, que vai pra curtir. Tem, óbvio, a parte ruim, como em todos os setores da sociedade. Mas, cara, esse movimento verde e amarelo tá de envergonhar todo mundo, viu, rapaz? Que torcidinha ridícula, cara. Que torcidinha ridícula esse movimento verde e amarelo. E tem a notícia aqui no UOL, né? Não tem negro, cara, na torcida. Não tem negro. Essa imagem que tá aqui, inclusive, do Fabrice Cofrin, da AFP, cara, é a imagem de um membro da Gaviões da Fiel dando um apavoro nesse playboy aqui do Movimento Verde e Amarelo, com essa camisa horrorosa. Enfim, que é uma torcida que tem patrocinador. Eu nunca vi uma coisa dessa. E esses caras da torcida organizada estão falando aqui, ó. Não tem negro. Organizadas falam sobre torcida brasileira na Copa. Cara, o que você tem a dizer sobre esse movimento bizarro aí que eu sei, o Brasil, a seleção brasileira, infelizmente não tem torcida, a CBF não fomenta que as pessoas, o povo se identifique com a seleção brasileira. E aí a gente precisa criar uma torcida de plástico para ir para a Copa. Todos brancos, com todos os dentes na boca, bonitinhos, com cabelinho de lado, com gel, enfim, barba feita para torcer pela seleção brasileira, cara. Cara, assim, vamos lá, por pontos. Primeiro que você precisa entender, a gente precisa entender a origem das torcidas organizadas de clubes no Brasil. E elas nascem da onde? Não é da burguesia, elas nascem da periferia, elas nascem Exato. da classe trabalhadora, dos excluídos. Tanto que até hoje, nas próprias arenas, os locais destinados à torcida organizada são mais populares em termos de ingresso, etc. e tudo. Então, assim, a comparação com a torcida organizada de clube, ela já fica bastante assim, pulsante nessa questão, porque essa torcida Movimento Verde e Amarelo, ela já nasceu na burguesia, cara. Uhum. O meu querido amigo Henrique Farinha publicou lá no Twitter dados aqui do Ministério das Relações Exteriores que indicam que 8 milhões dos brasileiros viajam ao exterior anualmente, ou seja, isso corresponde a 3,7% da população. E dos que e só 20% viajam para destinos no país ou fora. Então, assim, aí a gente descobre que a torcida não representa a gente. Não representa a gente porque, cara, o Brasil é um país, um dos países, se não o mais desigual do mundo, cara. Aqui, as 5 famílias mais ricas têm dinheiro da metade mais pobre todinha somada, Uhum. entendeu? Então é um negócio assim que não dá muito pra gente entender, pra gente comportar e imaginar o verdadeiro torcedor brasileiro acompanhando uma Copa do Mundo no Catar. Se fosse assim, que fosse a Gaviões, que fosse a Mancha Verde, a Independente, sabe, quem quer que seja ali, teria que ser financiado, porque esses caras, mano, são pessoas, em geral, né? Em geral, são pessoas mais desfavorecidas. Você entendeu? Então, a gente sempre tentou, desde que o canal foi criado aqui, sempre falou muito sobre a importância do futebol brasileiro continuar dentro das classes populares, que à medida que a gente foi criando a arena, à medida que a gente foi, de alguma maneira, dificultando o pobre assistir o jogo, inclusive na própria TV, tendo que pagar muito, o futebol ele foi saindo, ele tende a sair cada vez mais das classes populares. Recentemente a gente fez um corte aqui, falamos na última live sobre o cenário inglês, que não tem futebol na TV aberta, que não tem, que os ingressos são muito caros, ainda assim o futebol é muito fomentado
pelas suas torcidas, mas é um caso completamente diferente. A torcida operária inglesa tem dignidade, porque a desigualdade é muito menor, entendeu? Então esses caras, mesmo com seus trabalhos modestos em fábricas, sabe, eles conseguem consumir o time deles. Então é uma realidade muito diferente, eles têm uma moeda forte, uma economia forte, é outro tipo de cenário. No Brasil, a gente precisa entender aonde a gente está. E onde a gente está? Quando você olha para o Maracanã nos anos 80 e vê a torcida que torcia pelo Zico, por exemplo, o Maracanã abarrotado, aquela geral, você vê ali o estádio sendo lotado, abarrotado por torcedores pobres, né? Torcedores pretos, torcedores que são os responsáveis por a gente ter também criado tantos jogadores decisivos. É só você ver da onde vem a classe de jogadores que fizeram tanto sucesso no Brasil, né? Vieram dessas massas periféricas, né? Então, à medida que a gente vai despopularizando o futebol e elevando ele à elite dentro de um país que é extremamente desigual, a gente vai perdendo a essência do futebol brasileiro. Sabe? Você vai criando mais Oscar e Kakás e perdendo Neymares, Vinícius Júnior e por aí vai. É um outro tipo de jogo, assim, sabe? Não só dentro de campo, mas se você olhar hoje, você que frequenta a arena, você frequentava o Parque Antártica, eu tenho certeza que você vê a diferença das pessoas que estavam ao seu lado e das pessoas que estão hoje, né? A gente está perdendo. Eu estou comemorando aqui a Arena Vila Belmiro, etc. O presidente Rueda promete que lá seja respeitados os ingressos populares, tanto que vai ter muita arquibancada, que não vai ter nem cadeira, primeiro para caber mais gente, segundo para manter os ingressos mais baixos, mas amanhã ou depois o Rueda pode sair, vai sair no final desse ano, pode entrar um presidente lá e mudar tudo isso, e a gente vê também essa Vila Belmiro que nem sequer foi reformada ainda, ser um outro estádio extremamente que desfavoreça o torcedor mais comum visando lucro a curto prazo, sabe? Então é uma parada que já dizia o Calil, assim, o pobre está cada vez mais, o Alexandre Calil, né, ex-presidente do Atlético Mineiro, dizia que o pobre está cada vez mais fora dessa essência toda comercial do futebol brasileiro, e isso para um país que o futebol foi popularizado justamente por essa camada da sociedade e que tem, como eu falei, uma das maiores desigualdades do mundo, é complicado. Então, essa torcida verde e amarela aí, movimento, sei lá o quê, cara, isso é só um reflexo da desigualdade que tem no nosso país. E aí vira essa torcinha coxinha, bizonha, que, puta, cara, é difícil de engolir. Ah, mas a Argentina tá passando por um momento econômico muito difícil, e os caras levaram os torcedores. Sim, é uma outra conjuntura, a própria AFA investe nos torcedores raiz para ir lá, a CBF nunca fomentou absolutamente nada disso, é um outro cenário, né? Mas mesmo na Argentina, para aquela galera toda ir lá torcer, precisa haver um financiamento, gente, porque não dá. Como é que os argentinos, com a moeda deles que não valem nada hoje, vão ficar indo para o Catar, sabe? É muito difícil. Então, como nós não fizemos nada, aí as marcas vão lá, patrocinam essa torcida mequetrefe, e a gente tem que aguentar esse povo que, na minha opinião, só nos envergonha na Copa do Mundo. Com certeza, cara, concordo. Tá aí a foto dos organizadores do grande movimento verde e amarelo. E nesse tweet eu recuperei porque aqui embaixo tem a foto que você falou, cara. Geral do Maracanã nos anos 70 torcendo pela seleção brasileira. Você pega uns vídeos, eu tava até vendo aqui no YouTube, não vou colocar porque pode complicar aí pra gente. Mas você vê que, cara, era um caldeirão, assim, o jogo da seleção brasileira. Até mais pra frente, assim, tipo, aquele gol do Romário que classificou o Brasil pra Copa do Mundo de 94... que ele dá o drible no goleiro, enfim, aquilo ali a gente via que de fato era uma torcida de verdade pela seleção brasileira. E a gente sabe que a CBF não faz bulhufas, não faz nada pra fomentar esse amor do povo pela seleção brasileira. Quando tem jogo do Brasil aqui no Brasil, quanto que é o ingresso? Você foi lá num jogo a convite do Kawhi, você foi lá.
assistir o jogo do Brasil, que garantiu a classificação, inclusive, para a Copa do Mundo. Você voltou revoltado falando como que é o tipo de comportamento da torcida que frequenta os jogos da seleção, que é justamente essa galera da Faria Lima que tá aí fazendo o movimento verde e amarelo. Primeiro que nesse jogo, cara, não havia as cadeiras, todas elas lotadas. Você tinha ali, os caras preferem vender menos ingressos e mais caro para lucrar mais do que encher o ingresso, que eu considero uma política burra. Segundo ponto, eu estava no Brasil, num bairro extremamente pobre, que é Itaquera, e um público que não condizia com o bairro, né, cara? Um público extremamente branco. Eu vi, para dizer que eu não vi eu vi um negro no setor onde eu estava. Assim, um negro, assim. É um negócio inacreditável, assim, não parecia torcedor do Brasil, cara. E a maneira como se comporta também é vexatória, cara. Uma galera que não frequenta assim, nem os jogos dos times aqui, né? Parece. Exatamente, é vexatória, é constrangedor, cara. E isso é, assim, no Catar, então, isso vai se acentuar ainda mais. Exatamente. Tem um comentário aqui rapidamente pra gente fechar esse assunto do Franco Pan. Eu não vejo problema neles, falando sobre o movimento verde e amarelo. Inclusive criaram cantos novos e que foram adotados pela torcida em geral no Brasil. Inclusive fez com que largássemos o modorrento cântico "Eu Sou Brasileiro". Cara, tem isso, é verdade, mas também os outros cantos que os caras criaram, eu vou te contar, viu? Anima um zero estádio. Aquele canto, tudo bem, é um canto bonito, que exalta os títulos do Brasil e tal, bababá. Mas, cara, você olha no estádio assim, é só eles que cantam ali naquele bolinho e etc. Você vê o jogo da Argentina, os cantos são tipo de rinchada mesmo. Até os ex-jogadores levantam pra cantar, enfim, é outra cultura. A Argentina nesse quesito, confesso a dizer que não dá nem pra comparar, cara. E não tô pagando pau pra argentino não, mas questão de torcida, se a gente se encontrar com eles nas semifinais aí, a gente vai tomar um pau na arquibancada, espero que não tome dentro de